Como é bom quando a gente está aprendendo a costurar e conhece alguns macetes de costura que facilitam a nossa vida, não é? Pois é, eu estou aqui para isso hoje, para te dar algumas dicas de costura que vão te ajudar muito. Olá, tudo bom com você? Meu nome é Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui e gosta de costura, aproveite e se inscreve no canal e ative o sininho para ser notificado quando entrar um vídeo novo, porque aqui eu faço o máximo possível para passar meu conhecimento para você, para facilitar a sua vida. E por isso, hoje eu trago 10 dicas de costura. Então vamos às 10 dicas? E a primeira dica não foi eu que inventei, mas eu aprendi no canal Algodão Cru com a Lara Rogedo, e lá ela ensina você a fazer alguns gabaritos para fazer a margem de costura. Só que eu fiz uma adaptação do método dela, porque eu gosto muito de reciclar as coisas e eu resolvi fazer usando raio-x. Só que antes eu quero apresentar o meu filho, que está aí na foto. Brincadeira, é ele mesmo, mas só que é um raio-x, lógico, né? E aí você vai pegar o raio-x naquela parte mais clarinha, né? E pelo menos eu gosto de fazer na parte clara, nada te impede de fazer na escura, mas você vai marcar ali a margem que você quer, então a largura da margem que você quer. No meu caso aí eu estou usando 3 centímetros, mas você pode fazer dos tamanhos que você quiser. Marcou a largura, você risca e corta, não tem erro. E aí eu fiz, né, vários tamanhos. Eu fiz com 1 centímetro, com 1,5, 2, 3. E você tem que usar esse gabarito de forma adequada no molde. Então, por exemplo, eu vou mostrar aí uma vista, né? E a vista ela é arredondada, então o gabarito é reto. Então você tem que ir colocando o gabarito em volta do desenho, né, do molde, mas acompanhando a curvatura do molde, porque senão vai ficar um risco reto, né? Então vai fazendo aos pouquinhos, e isso aí vai te ajudar muito, porque ficar marcando com a fita demora mais, né? Por isso que tem pessoas que têm preguiça às vezes de colocar a margem, porque realmente é uma coisa meio demorada. Mas fazendo desse jeito vai bem mais rápido. A segunda dica, muitas pessoas acham que é perda de tempo, mas acredite, se você alinhavar as suas peças, você vai ganhar muito tempo na hora de passá-la na máquina. Então pegue esse hábito de alinhavar as peças antes de costurar. A terceira dica ainda está em fase de teste, e eu até gostaria que você também fizesse o teste na sua casa e me desse um feedback. É o seguinte, toda vez que você for alinhavar, você vai passar a linha no sabonete bem sequinho, você passa a linha para evitar que ela fique embolando, porque normalmente, né, quando a gente vai alinhavando, principalmente se a linha for grande, a tendência dela é querer embolar. Então faz esse teste aí, depois você me conta se deu certo. A quarta dica é o seguinte, eu não alinhavo onde que está riscado no tecido. Eu alinhavo 1 ou 2 milímetros ou para fora ou para dentro no tecido, porque se você alinhavar em cima da linha onde vai ser costurado, quando você for puxar esse alinhavo, você vai ter dificuldade. Então eu faço dessa forma, e depois na hora de puxar o alinhavo vai sair com facilidade, porque ele não está preso na costura. E agora vamos para a quinta dica. E é o seguinte, toda vez que você for costurar na máquina, você deve deixar as linhas um tamanho maior para fora, né, do tecido. Porque toda vez que você vai costurar, dependendo da posição que está essa agulha, ela vai ter que subir e depois descer. E aí, se a linha estiver curta, a linha também vai subir. E aí, aonde que sai da agulha. E isso dificulta também na hora de costurar, porque às vezes acontece de embolar a linha, porque não está um tamanho maior. Então, toda vez que for costurar, você deixa esse tamanho maior de linha para começar a costurar. Dica 6.
Toda vez que você for costurar uma peça de roupa, você deve pegar um retalho do tecido que você vai usar e fazer uns testes dos pontos na máquina, porque às vezes aquele ponto não está adequado para aquele tipo de tecido. E também é bom colocar 2 cores de linha para você ver se precisa mudar o tensor da máquina. Então, faça dessa forma que aí você vai verificar se a linha de baixo não está subindo um pouquinho para cima no tecido e se o ponto está no tamanho adequado. Dica 7. Essa também eu aprendi aqui no YouTube. Eu não lembro o nome do canal da minha direito, mas se eu achar, vou colocar aqui para você ver. É o seguinte, toda vez que você for enfiar a linha na agulha, você pega esse hábito de cortar sempre a linha na diagonal, porque realmente tem hora que a linha ela fica com uns pelinhos na ponta, você não consegue enfiar na agulha, principalmente se a agulha for fininha. Então corte a linha na diagonal, você vai formar tipo uma pontinha, né? E aí vai facilitar na hora de enfiar na agulha. E agora vamos para a 8ª dica. É o seguinte, todo mundo que mexe com costura já sabe, né, que para você usar para riscar, você pode estar usando um sabonete usado. Mas acontece que toda vez que você vai usando aquele sabonete, ele vai engrossando a ponta, né? Porque às vezes ele começa fininho e o meio dele é um pouquinho mais cheinho. E eu gosto muito de usar aqueles sabonetes pequenininhos que a gente ganha em hotel, em pousada. E aí o que eu faço é simplesmente fazer a ponta nele, como se eu estivesse fazendo uma ponta de lápis. Pode usar um estilete ou uma faquinha, você tira bem a pontinha dele e ele vai ficando fininho, fica ótimo para riscar. E agora vamos para a 9ª dica, e essa dica me ajuda muito, porque evita de eu ter que ficar alinhavando, que nesse caso eu prefiro fazer dessa forma, que é quando você vai costurar uma pence. A primeira coisa que você vai fazer você vai alinhar as 2 pontas da pence, né? Você vai colocar um lado e outro, colocando os alfinetes, juntando os 2 lados da pence. E aí você coloca os alfinetes todinhos e depois você vem com outro alfinete um pouquinho afastado da onde está marcada a pence e coloca esse alfinete entrando e saindo do tecido várias vezes, como eu estou mostrando aí, e vai retirando os alfinetes que estão marcando a pence e vai colocando afastado. O que acontece é que quando você coloca os primeiros alfinetes, você está alinhando a pence, né? Um lado com o outro, prendendo bem. E aí depois você colocando os alfinetes afastados, você vai estar fazendo com que essas 2 linhas continuem no mesmo lugar, sem estar marcado com os alfinetes. E isso facilita muito. Se você quiser alinhavar, então você faça da forma como eu falei. Alinhava uns milímetros um pouquinho para fora. Mas fazendo dessa forma aí, dá bem certo. E às vezes pode ter um pouquinho de dificuldade quando o tecido é um pouco escorregadio. Aí nesse caso eu aconselho você a alinhavar mesmo. E finalmente nós vamos para a dica 10. E essa dica eu achei bem legal e eu aprendi com a Marlene Mukai. E essa dica ela ensina o seguinte, que você deve fazer um molde vazado e toda vez que você for comprar uns tecidos para fazer aquela roupa que você quer, você leva esses moldes. E aí eu resolvi te ensinar como que eu faço. Eu escolho uma modelo na revista que não tenha muito volume de roupa, pode ser uma pessoa de biquíni, né, que fica legal para tirar. E aí você vai contornar esse corpo colocando um papel carbono embaixo e um outro papel branco para você tirar, né? E você vai contornar esse corpo com lápis e aí você vai pegar esse desenho feito e vai recortar esse desenho. E aí você vai transferir esse formato para um outro papel, né? Vai contornar em volta aí e vai transferir esse corpo para outro papel. E aí, em cima desse corpo, você vai fazer a interpretação da roupa que você quer. No caso aí, eu estou usando como exemplo uma calça pantalona, né? Assim, mais aberta na boca, embaixo, e uma blusinha cavadinha. E aí, é só você fazer o desenho e depois recortar por dentro, fazendo com que o molde fique vazado. E aí você vai pegar esses moldes e colocar em cima do tecido que você queira, para ver se ficou bom a estampa.
E é bem legal essa dica, eu gostei bastante e espero que seja útil para você. Aliás, espero que todas essas dicas tenham te ajudado bastante. E para finalizar esse vídeo, eu quero dar uma super dica que não tem a ver com costura, mas que pode ajudar muito aí na sua vida. Está em Mateus 7, de 24 a 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, se você observou, existem dois tipos de pessoas nessa história. Todos dois ouviram a palavra. Um praticou e o outro não. Um edificou a sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Porém, a diferença está quando vem a tempestade, quando vem os ventos, quando vem as dificuldades na sua vida. Onde você edificou a sua casa? É na rocha ou é na areia? Então, que Deus te abençoe, que você medite nessa palavra, porque você ouviu, agora é só praticar, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima, tchau!